Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre algo que tem me incomodado um pouco, desde que algumas mensagens que eu tenho visto na internet e ao parar para analisar essas mensagens me incomodou um pouco. Satanás está fazendo o meu trabalho e está fazendo o seu trabalho. Antes de iniciarmos, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas, a gente alcance mais irmãos e mais irmãos possam entender os perigos do momento em que estamos vivendo. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar juntos orando pelos nossos irmãos. Então vamos lá, Satanás está fazendo o meu e o seu trabalho. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Mateus capítulo 4, verso 6. E ele diz, antes de iniciarmos, só um contexto, aqui está as tentações de Jesus no deserto. Então, Jesus passou 40 dias jejuando no deserto. Após esses 40 dias, apareceu Satanás para tentá-lo. E aqui a segunda tentação. E disse ele, Satanás: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Nós vemos aqui Satanás usando um artifício poderoso contra Cristo. O está escrito. Satanás ele é um conhecedor hábil da palavra de Deus. Ele conhece demais a palavra de Deus. Ele entende o que está escrito. Desde Gênesis a Apocalipse, ele sabe qual é o fim dele. Ele sabe o que irá acontecer. Não sei se ele compreendeu as profecias de Daniel desde o princípio, porque elas estavam seladas. Mas hoje, como nós entendemos, ele também já tem esse conhecimento e sabe como as coisas irão se encaminhar. E ele sabe que o tempo dele é pouco aqui. E ele também sabe que uma das coisas que devem acontecer antes de que Jesus venha é que esse evangelho seja pregado em todo o mundo. E com base nisso, eu queria ler alguns textos de Espírito de Profecia. Interessante, antes de iniciar os textos de Espírito de Profecia. Ellen White, quando ela teve as visões para escrever o grande conflito, ela conversou com as pessoas que estavam em volta dela e ela ficou gravemente doente. Satanás estava tentando impedi-la de escrever o grande conflito, mas mesmo assim ela, ao se recuperar um pouco da doença, o pouco que ela conseguia, o pouco que ela tinha as forças, ela escrevia, nem que fosse uma página por dia, até termos o livro completo como nós temos hoje. Então, ele está com os seus anjos, auxiliadores, seus demônios ao redor das pessoas, assim como temos santos anjos guardando por nós, temos demônios também próximos para ouvir e tentar atentar a cada um de nós. E ele ficou sabendo do grande conflito e tentou impedir que ele fosse escrito. Então, dessa mesma forma, quando nós vamos fazer a obra de Deus, ele também vai tentar nos impedir. E por que ele está fazendo o nosso trabalho se ele está tentando nos impedir? Vamos lá. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, capítulo 17. Esse é um livro que eu citei no vídeo de ontem, que ele está exatamente como está no inglês, no português, no espanhol. As mesmas páginas vão batendo. Mas ele é um trecho de uma visão que ela teve do livro Dons Espirituais, volume 2, que não está traduzido. É um livro que eu tenho interesse de traduzir, porque eu tenho interesse de compreender por completo essa visão. Eu ainda não li ela toda, mas esse é um trecho em que Ellen White está vendo uma reunião de Satanás com 4 dos seus generais. E aí tem alguns trechos aqui, a gente vai ler e vamos compreender por que Satanás está fazendo o meu e o seu trabalho. Ao aproximar-se o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta aos seus anjos quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhes transtornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador, por meio de agradáveis sofismas e mentirosas maravilhas. Pode ele continuar conservá-los sob o seu domínio. Dirige, portanto, os seus anjos
para que lancem suas ciladas especialmente para os que guardam o segundo advento de Cristo. Estão esforçando por observar todos os mandamentos de Deus. Então nós vemos aqui que Satanás está preparando e organizando suas ciladas contra o povo de Deus, contra aqueles que conhecem a verdade, aqueles que guardam os mandamentos. Mas ele já fez um trabalho enorme aqui e que nós temos que nos atentar a esse ponto, que era um trabalho que eu e você deveríamos ter feito com zelo e que devemos fazer ainda hoje para desfazer o trabalho que ele fez, que está aqui. Vê as igrejas populares estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador. Satanás tem pregado o evangelho muito mais do que eu e você, mas do jeito dele. Assim como ele pregou lá no Éden para Eva, com apenas uma palavra, diferente do que Deus falara. Certamente não morrereis, foi as palavras da serpente. Ele vai colocando uma palavra, tirando uma palavra, ocultando alguma coisa e vai pregando o evangelho da maneira que ele determina e que ele acha que vai ser bom para enganar as pessoas aqui nesse mundo. E tem enganado a muitos e tem colocado muitas igrejas para dormir, enquanto eu e você deveremos pregar o verdadeiro evangelho, um evangelho completo, sem nem tirar nem pôr nada. Nós deixamos de fazer esse trabalho e esses demônios têm feito o trabalho de pregar um evangelho falso e colocando muitos daqueles que poderiam ser salvos, muitas almas sendo perdidas, porque eu e você estamos negligenciando o trabalho que deveríamos fazer. Mas o texto continua: influenciarei os ministros populares a desviar dos mandamentos de Deus a atenção dos ouvintes. Aquilo que as Escrituras declaram ser uma perfeita lei de liberdade será representado como um jugo de servidão. Ou seja, ele está exatamente falando aqui o que ele fez com as igrejas populares e que ele vai tentar fazer conosco, desviar, ignorar. O povo aceita as explanações das Escrituras de seus ministros e não investiga por si mesmo. Outra coisa que eu e você negligenciamos, e isso ele não pode fazer por nós, que é eu e você examinarmos a palavra, olharmos, vermos o que está escrito aqui, buscarmos, termos comunhão direta com Deus, buscarmos o conhecimento direto de Deus, não através de pessoas. Deus, quando apareceu lá em Êxodo 20, para o povo, para falar os seus mandamentos, vamos lá, Êxodo 20, não era um texto que eu tinha planejado, mas se o Espírito Santo soprou o texto aqui, nós devemos ler. Êxodo capítulo 20. Verso 18 e 19. Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se, pôs-se de longe e disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Deus queria falar com o povo diretamente e o povo, com medo de Deus, pediu um intermediário. Deus queria ter uma comunhão direta. Deus quer conversar comigo e com você através da palavra, mas muitas vezes eu e você temos medo de Deus, nos afastamos de Deus e colocamos essa responsabilidade por outros. Vamos à igreja, ouvimos o que o pregador fala e aceitamos aquilo como verdade. Não examinamos as Escrituras para aplicarmos isso de fato em nossas vidas. Vamos lá. Portanto, operando por meio de seus ministros, possa dominar o povo de acordo com a minha vontade. Ou seja, Satanás domina o povo de acordo com a vontade dele, porque as pessoas não têm vontade, não querem ler a palavra, buscar as verdades, e elas aceitam apenas o que as pessoas estão falando. E isso vai um recado para você que está vendo aqui: não aceite aquilo que eu estou falando, vai buscar na palavra para ver se eu estou realmente falando a verdade, porque eu sou um homem, sou falho, sou pecador, busco vencer o pecado, sim, como a gente já conversou, mas tenho as minhas falhas. Não olhe para mim como um exemplo, olhe para Cristo, busque a Cristo, leia as Escrituras, busque por si só aquilo que Deus quer que façamos, eu e você. O texto do Espírito de Profecia continua: por meio daqueles que têm uma forma de piedade, mas não lhe conhecem o poder, podemos ganhar muitos.
dos que de outra maneira nos causariam grande mal. Muitos que poderiam estar fazendo a vontade de Deus, pregando a mensagem com grande poder e grande glória, usados por Deus, estão adormecidos porque não conhecem a verdade, porque não se instruem, porque não buscam de fato. Os mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus serão os nossos mais eficientes auxiliares. Aqueles que buscam as coisas terrenas, que têm uma forma de piedade, que estão arraizados nesse mundo, irão ser uns instrumentos de Satanás. Os que pertencem a essa classe, forem mais aptos e inteligentes, servirão de chamariz para atrair outros para as nossas ciladas. Ou seja, aqueles que estão ali, que são inteligentes, que têm admiração de muitos, podem nos colocar em ciladas. Por isso eu e você devemos buscar a palavra. E quando eu digo isso, eu falo também para você que está ouvindo aqui. Busque a palavra, não fica aqui com aquilo que eu estou falando aqui, não. Vai ver se é verdade isso que eu estou falando. Abre a Bíblia, abre o Espírito de Profecia. Eu estou dando aqui as referências, estou dando os textos. Texto da Bíblia, texto do Espírito de Profecia. Abre, vê, lê, é isso mesmo, confirma. E mesmo assim, podemos, assim como Satanás, lá em Mateus capítulo 4, verso 6, que usou o está escrito para buscar um erro de Cristo, para fazer Cristo pecar, você tem que ver se eu não estou fazendo nada de errado aqui também com você. Busque. Não confie em mim, não. Confie apenas na palavra, no está escrito. Muitos não lhes temerão a influência, porque professam a mesma fé. Ou seja, pessoas da mesma fé, pessoas de grande influência, pessoas inteligentes, pessoas cultas, da mesma fé. Quantos pastores que você não conhece, que são muito inteligentes, que têm muita influência sobre o povo, não poderiam cair nessas ciladas e levar a muitos? Eu não vou citar nomes aqui, mas os irmãos conhecem vários pastores que estão na TV, que estão na internet, são muito inteligentes, são muito influentes, têm admiração de muitas pessoas, mas eles podem sim errar porque são homens e podem levar muitos aos enganos. Então devemos ter cuidado sim. Não é para confiar no pastor só porque ele é da mesma fé, ele é da igreja, ele prega, ele fala bonito, ele conhece muito. Não, devemos buscar a palavra, o Espírito de Profecia, o está escrito. Continuando, levá-los-emos então a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram, e que pela confirmação com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos. Ou seja, vamos baixar a norma de Cristo. Cristo está pedindo para a gente estar aqui, mas vamos baixar um pouquinho para a gente conseguir mais pessoas, vamos atrair mais gente. Vamos trazer pessoas para a igreja, vamos mudar um pouquinho só, fazer umas pequenas mudanças, trazer essas pessoas, para que elas conheçam, para que elas não se afastem. É isso que o Espírito está dizendo. Assim se separarão de Cristo. Quando nós baixamos a norma de Cristo para atrair pessoas pensando que estamos fazendo bem, estamos fazendo mal para nós mesmos. Estamos nos afastando de Cristo, estamos negligenciando aquilo que devemos fazer. Satanás está fazendo o trabalho dele de nos enganar perfeitamente quando baixamos a norma de Cristo. Então, não terão forças para resistir ao nosso poder, e dentro de pouco tempo estarão prontos para ridicularizar o antigo zelo e devoção. Você que tem a norma de Cristo aqui em cima, saiba que a lenda está baixa, é mais em cima ainda. Não podemos alcançar a norma de Cristo por nós mesmos. Só apenas Cristo atuando em nós, apenas o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, podemos ir glória em glória, passo a passo, nos aproximamos daquilo que é de fato mudar, restaurar a imagem de Deus em nossas vidas. E é isso que devemos buscar, com zelo e com devoção. E quando nós baixarmos a norma de Cristo, nós estamos nos rebaixando, colocando nós em um patamar que nós conseguimos alcançar, trazemos mais pessoas, mas cada vez mais estamos nos afastando de Cristo e não percebemos, ao ponto de que as pessoas que estão buscando cada vez mais lá em cima, cada vez olhando mais ao alto, cada vez vendo o quão mais imperfeitas e falhas são, quanto mais precisam de Deus, nós ridicularizamos, falando, olha, a pessoa ali acha que vai se tornar santa e perfeita nesse mundo. E não é isso. Ou seja,
Quando nós baixamos a norma de Cristo para atrair pessoas, estamos nos afastando de Deus e vamos ridicularizar os nossos irmãos que têm buscado cada vez mais. Último parágrafo do texto de Espírito de Profecia. Terei no terreno como meus agentes homens que mantenham falsas doutrinas misturadas com justamente suficiente verdade para enganar almas. Ou seja, coloca uma palavra, tira uma palavra, oculta um mandamento e vou assim levando milhares a seguir as doutrinas erradas. Satanás está pregando o evangelho mais do que eu e você, mas um evangelho misturado com falsas doutrinas. Muita verdade, mas poucas mentiras que são suficientes para desviar o povo de seguir e fazer de fato a vontade de Deus. Também terei presentes pessoas incrédulas que expressarão dúvidas quanto às mensagens de advertência do Senhor à sua igreja. Quando a gente prega reforma de saúde, vida no campo, as pessoas vão colocando uma duvidazinha aqui, uma duvidazinha ali e vão levando a muitos por não acreditar que é o momento. Inclusive hoje eu recebi uma mensagem perguntando o que eu estou fazendo para ir no campo. Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Lê-se o povo e cresce essas administrações e pouca esperança poderíamos ter de vencê-los. Mas se pudermos desviar-lhes a atenção dessas advertências, permanecerão ignorando o nosso poder e sagacidade e finalmente os ganharemos para as nossas fileiras. Nós vamos ignorando, achando que não é o momento, que temos que esperar, que está tudo bem, que tudo vai voltar ao normal, que o Covid vai passar, a vida vai voltar como era, e Cristo vai demorar milhares de anos, eu vou morrer e Ele vai voltar e eu nem sei quando, e vou vivendo minha vida como ela está, e vou me amoldando esse mundo, vou criando raízes e vou me perdendo cada vez mais. Cada vez mais estou dando passos, em vez de em direção à glória, em vez de em direção a Cristo, em direção às fileiras do inimigo, quando ignoro as advertências que são dadas a mim pela palavra e pelo espírito de profecia. Deus não permitirá que suas palavras sejam menosprezadas impunemente. Se pudermos conversar com almas enganadas durante algum tempo, retirar-se-á a misericórdia de Deus e Ele as abandonará ao nosso completo domínio. E quanto mais ignoramos, quanto mais o tempo passa, mais o tempo da volta de Jesus, fechamento da porta da graça, vai se aproximando. E quando a porta da graça se fechar, não vai ter segunda chance. Minha segunda chance é hoje. Hoje é o dia de me entregar a Cristo. Hoje é o dia de buscar fazer a vontade de Deus, de buscar me entregar completamente a Deus. Hoje é o dia de transformação e de restauração da minha e da sua vida. Hoje é o dia que eu e você devemos buscar, de fato, fazer o trabalho de Deus, de pregar o evangelho completo, verdadeiro, e não deixar que o inimigo vá enganando cada vez mais os nossos irmãos, os nossos queridos, os nossos familiares, e cada vez mais e mais almas daqueles que amamos estão indo para as fileiras do inimigo, para o caminho de perdição e morte eterna. Espero ter ajudado os irmãos a refletir um pouco mais sobre o que devemos fazer e como devemos fazer. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer na Bíblia, deixa nos comentários também. Lembrando que quando chegarmos a 10 mil inscritos, eu vou dar uma Bíblia Thompson para um dos irmãos que fez uma pergunta desde o começo do canal até agora, pelo aplicativo ou pelo canal. Não se esqueçam também dos pedidos de oração abaixo. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de fazer a Tua vontade, que é ler e refletir na Tua Palavra, Senhor. Pai querido, nos ajude que possamos, toda vez que escutarmos a Tua Palavra, de fato, irmos nos instruir na Palavra, em nos buscar, confirmarmos que é verdade. Se não for, Pai, que possamos ter a consciência de que foi pregado ou falado algo errado e que busquemos a Ti, de fato, fazer a Tua vontade por completo, não por palavras de homens, mas pela Tua Palavra, por assim está escrito, por assim diz o Senhor. Possamos, Senhor, pregar o Teu Evangelho por completo.
sem tirar e nem por nada, Senhor. Te pedimos, Senhor, forças no caminhar, porque as tentações, as dificuldades são inúmeras. Te pedimos, Senhor, isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.